Criança e adolescente pode fazer musculação? Será que vai afetar o crescimento delas? Até onde isso é verdade? Até onde isso é mentira? O que a ciência fala sobre isso? No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar um pouco sobre crescimento e musculação. Em que a musculação pode interferir no crescimento de uma criança e adolescente e o que aí é verdade ou mentira. Então, fique atento no vídeo porque hoje o vídeo tá top. Valeu, falou, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui já fala o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Antes de tudo, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe e também siga a gente lá no Instagram que está aqui embaixo. Lá eu tiro dúvidas de vocês no direct e também coloco conteúdo novo, ou seja, algo escrito para vocês estar lendo e estar aprendendo um pouco mais, assim como eu estou aprendendo um pouco mais também com vocês, ok? Então, siga lá no Instagram também, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, antes de tudo a gente precisa entender uma coisa. Criança e adolescente pode fazer musculação? É óbvio que pode, inclusive deve fazer musculação. Tá, mas aonde tem mitos aí e aonde tem verdades também por aí, beleza? Então, fique atento ao vídeo, fique até o final do vídeo porque tá muito interessante. Todas as informações desse vídeo, pessoal, todos os artigos que eu utilizar estão aqui embaixo na descrição. Portanto, é importante que vocês estejam acessando a descrição do vídeo para estar aprendendo um pouco mais sobre esse assunto e também, obviamente, divulgando para outras pessoas também, ok? Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e alguns, no caso, artigos eu vou estar citando aqui em vídeo, vou mostrar aqui em vídeo para vocês também, beleza? Então, bora pro vídeo em si. Em que a musculação pode afetar, no caso, o desenvolvimento ósseo de uma criança ou adolescente? Em que? Existem 3 teorias que explicam o porquê da musculação ou qualquer outro exercício físico em si ser maléfico na questão de crescimento longitudinal de uma criança ou adolescente, tá? Essas 3 teorias, pessoal, algumas delas, precisam ou carecem de mais estudos, mais revisões bibliográficas, fazer uma pesquisa mais abrangente, enfim, colher mais dados para ter uma definição efetiva do caso, tá? Então, é de suma importância que você entenda que ainda tem muita coisa em aberto. Tá, mas quais são as 3 teorias? Porque eu quero explicar para você o que essas teorias falam, porque nada adianta, pessoal, chegar para você e falar assim, ó, é bom que pratique musculação, fechou o vídeo. A musculação pode prejudicar o crescimento, fechou o vídeo. Não, tem que explicar o porquê das coisas, tá? A primeira teoria é a que está relacionada a um dano ao disco epifisário. Mas o que é o disco epifisário? O disco epifisário nada mais é do que uma região onde acontece o crescimento longitudinal do osso. É onde os nutrientes vão ali, no caso onde o GH acaba estimulando aquela região para haver o crescimento daquela região, o alongamento daquela região em si, e com isso aumentar a estatura indiretamente ou diretamente do osso em si. Então é uma zona, vamos dizer assim, ou seja, é uma zona onde tudo acontece, a formação do novo osso e o alongamento do novo osso. E com isso, muitas teorias foram elaboradas de que um dano no disco epifisário pode causar, no caso, uma diminuição da estatura final da criança ou adolescente. Porque, seguindo o raciocínio, uma lesão no local onde acontece o crescimento ósseo dessa criança acarreta numa menor estatura da mesma, segundo essa teoria em si. Contudo, pessoal, é muito difícil que uma criança que pratique musculação em si cause um dano epifisário nesse osso. Por quê, pessoal? Porque para causar esse dano epifisário, antes de causar esse dano epifisário, já vai ter outros mecanismos através do corpo que protegem essa criança de chegar até esse extremo. Quais mecanismos? Dores. Ela vai começar a sentir dor naquele local e vai parar o exercício, antes de ter um dano epifisário propriamente dito. E é óbvio que uma criança, quando está sendo treinada, ela vai ser observada pelos pais e também pelos instrutores, enfim, é o mínimo, Então, é difícil demais causar um dano epifisário nesse local onde acontece o crescimento. Então, essa é a primeira teoria, que um dano epifisário no local onde ocorre o crescimento ósseo corroborem a menor estatura final da criança.
A segunda teoria está ligada à supressão do eixo IGF-1 e GH. A gente sabe que o IGF-1 e o GH, ambos estão associados com o quê? Com o crescimento ósseo. Principalmente o GH. O GH a gente sabe que está relacionado inteiramente ao crescimento ósseo, crescimento de massa muscular. E o que causa essa supressão desse eixo? Segundo alguns estudos, essa supressão aconteceu devido à alta intensidade de exercícios físicos promovidos para algumas crianças ou para alguns grupos de crianças. Então, esse exercício físico exacerbado para crianças e adolescentes corroborou em uma diminuição da estatura devido à diminuição de GH e de IGF-1. Então, a alta intensidade esteve relacionada com uma baixa ou uma supressão do eixo. E com isso, uma menor estatura, segundo esses estudos, ok? Aqui tem um ponto importante de ser indagado. Será que essa supressão do eixo de IGF-1, de GH, esteve relacionada ao exercício em si? Ou outras questões que estavam por trás disso tudo também? Como, por exemplo, um dia alimentar, se o dia alimentar estava correto ou não? Porque você vai entender ali na frente que o dia alimentar é muito importante. Mas esse estudo mostrou essa teoria, que uma alta intensidade de exercício físico, um alto volume de exercício físico esteve relacionado com uma supressão do eixo de GH e GF1 e, por consequência, alterou a estatura final dessas crianças. E a terceira teoria, que eu acho que é a mais correta e a mais profunda, é a questão dietética dessa criança e questão hormonal dessa criança. E a terceira teoria, pessoal, que eu acho que é a mais correta e a mais importante e que tem forte influência no crescimento de uma criança, é a que envolve a questão dietética e hormonal dessa criança. Porque pensa comigo, pessoal, essa criança, esse adolescente em si, está passando por um processo que ele precisa de muita, mas muita energia. Precisa de proteínas, gorduras e carboidratos. Precisa também de micronutrientes. Ou seja, se essa criança está precisando de um aporte energético importante para a maturação, no caso de órgãos, maturação óssea, maturação a nível de sistema nervoso central, a nível de sistema reprodutor, endócrino, imunológico, enfim, se ela precisa de substrato para isso, se a gente adicionar mais uma prática esportiva para o seu dia em si, é óbvio que a gente vai precisar de o quê? Mais aporte nutricional para essa criança. Essa criança vai precisar ser orientada nutricionalmente, ok? Ou seja, o dia alimentar dela que era X, agora é outro, porque ela adicionou uma prática esportiva que gera gastos calóricos, né? Gastos calóricos a nível de gordura, a nível de proteína, a nível de carboidrato e a nível também de micronutrientes, para fazer as diversas funções enzimáticas que o corpo exige. Ou seja, pessoal, essa criança ela precisa ter uma contagem de macronutrientes para ela fazer a sua função diária, no caso, as atividades diárias, e também esse cálculo vai estar inserido dentro dele a atividade física em si. Porque pensa comigo, se eu manter um dia alimentar, o mesmo dia alimentar dessa criança, e adicionei uma prática esportiva, mas não mudei nada para gerar, no caso, um maior aporte proteico, aporte de gordura e carboidrato, essa criança vai ter um déficit calórico. E isso sim pode prejudicar o seu ganho de estatura final, pela questão de nutrientes em si. Então, aqui eu acho que é o ponto fundamental. O dia alimentar dessa criança está adequado para a nova prática física que ela está fazendo? É uma coisa que a gente se deve perguntar. Será que o dia alimentar dela está adequado para ela nesse momento? Porque se ela não tiver um dia alimentar adequado, isso vai refletir sim na sua estatura final. Questões dietéticas influenciam muito na questão de estatura final. Fique de olho se o seu filho, seu sobrinho, enfim, está fazendo um dia alimentar adequado, se a contagem de macronutrientes está certa ou não. Leve ele a um nutricionista para ver se está correta ou não a contagem de macronutrientes, para isso não prejudicar no futuro a estatura final dele. Beleza? É interessante que consulte um nutricionista em relação a isso. E aqui a gente vê 3 teorias, pessoal, do porquê a musculação ou outra prática de atividade física pode prejudicar o crescimento longitudinal de uma criança ou adolescente. Mas a musculação pode ser feita por crianças e adolescentes? É óbvio que pode, deve ser efetuada. Contudo, é preciso que essa criança seja bem orientada, assistida
Então você que é personal e fica aí direto olhando para as bundas das meninas, ajudando as meninas, mas esquecendo os idosos, esquecendo as crianças, toma vergonha na cara e vai ajudar essas pessoas. Fique assistindo essas pessoas. Porque se essas pessoas não forem assistidas, isso pode causar um grande impacto na vida e saúde delas. E a culpa é sua, ok? A culpa é sua. Então assista essas crianças, assista esses adolescentes. Veja se a carga está certa para ele ou não. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o número de carga efetuado pelas crianças fique em torno de 40 a 50% da carga máxima. Ou seja, se a criança aguenta 10 quilos, treina com 5 quilos e não chegue até a falha. Ah, mas chegando até a falha tem hipertrofia. Pessoal, a gente não precisa chegar até a falha para ter hipertrofia. Claro que chegar até a falha é interessante, vai gerar hipertrofia também, sim, tem vários estudos sobre isso, beleza? Mas, mesmo não chegando até a falha, a gente consegue também ter hipertrofia. E a gente não quer levar essa criança até a falha. Porque se aquele segundo estudo que eu mostrei para vocês estiver correto, um treino de alta intensidade pode suprimir o eixo de GH e GF1 e prejudicar a estatura final dessa criança. Então, essa criança pode ter um ganho de hipertrofia? É óbvio que pode ter um ganho de hipertrofia. Vai ter um ganho de hipertrofia. Mesmo não indo até a falha. Mesmo treinando com 40% a 50% da carga máxima. Vai ter hipertrofia também. Não como alguém que treina, no caso, pesado, bem pesado. Óbvio que não vai ter a mesma hipertrofia. Mas vai ter uma certa hipertrofia. Mas o que é importante aqui agora é inserir essa criança ao esporte. A linguagem neuromuscular dessa criança vai ser aprimorada. Então é muito interessante o esporte para essa criança. Ela vai ter hipertrofia, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Isso é evidente. Controle melhor do peso. E a musculação pode ser interessante para esse adolescente se sentir-se bem com o seu corpo. E a gente sabe que na adolescência está todo mundo revoltado com o corpo. Então pode ser benéfico. Mas lembre-se, assista essa criança, não deixe ultrapassar os limites. Ou seja, evite treinos intensos. Evite a alta intensidade, o alto volume de treino. Faça um treino que circunda em cargas de 40% a 50%, não vá até a falha. E obviamente, né, pessoal, com o tempo de academia, com o tempo de musculação, essas cargas vão ser tão irrisórias para você que você vai aumentando gradativamente as cargas. E isso de maneira correta, sem prejudicar o seu crescimento, beleza? Então, é interessante que as crianças e adolescentes façam musculação? É óbvio, pode fazer? Óbvio que pode, deve fazer. Mas desde que sejam assistidas, desde que sejam orientadas, desde que façam de maneira correta, sem socar carga, sem ir até a falha, tá? Um plano bem orientado por um personal. E é óbvio que o personal deve ficar assistindo essas crianças, deve estar orientando a execução, a biomecânica, que o melhor momento para a gente ensinar isso para uma criança é agora. Para um adolescente é agora, porque ela vai manter uma linguagem neuromuscular pelo resto da vida. Então oriente e fique de olho nesse adolescente, nessa criança, enquanto ela treina, para ver se está fazendo tudo correto ou se está fazendo tudo errado, beleza? E parem com as ideias que tem por aí que, nossa, mas eu acho que prejudica, porque olha o ginasta é baixinho e quem faz natação é alto. Pessoal, o próprio esporte seleciona os atletas. Vai colocar um ginasta para concorrer com um nadador? Vai colocar um nadador para concorrer com um ginasta? Cada um no esporte do outro, para ver o que vai acontecer. Então, o esporte seleciona os atletas. Ele vai selecionar qual é o melhor para aquele esporte. Não vai colocar uma pessoa de 2 metros para ficar fazendo pirueta, para ficar rodando naquelas bases, coisa extremamente difícil. Não vai colocar uma pessoa de 2 metros lá. Assim como não vai colocar uma pessoa de 1,60 m para concorrer com caras que tem 2 metros, que a superfície corporal, as mãos parecem nadadeiras, enfim, para concorrer com essas pessoas. Não tem como. É performance que eles querem. Então, não tem como, né? Então, há uma seleção do exercício físico, do esporte em si, em relação às crianças, em relação às pessoas, para ver qual é a melhor qualificada, vamos dizer assim, para aquele esporte em si. Não é porque ele é ginasta que ele é baixinho porque fez ginástica, se matou, fez treino de alta intensidade. Pode até ser segundo a segunda teoria que eu falei para vocês. Mas muitas vezes é o esporte que seleciona essas pessoas, beleza? Então o vídeo de hoje é isso. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mas se ficarem com algumas, deixa aqui embaixo.
Não saia do vídeo em si com dúvidas, isso é extremamente importante. E é isso. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Valeu, falou. Fui!